Olá! Amanhã começa a valer o tarifaço de 25% do governo Trump contra as exportações brasileiras. O Brasil pode receber mais 12,5% como punição sob a alegação de falhas na fiscalização de produtos associados ao trabalho escravo. Se confirmada, essa sobretaxa levaria a carga total a 37,5% sobre exportações brasileiras. O índice alfandegário atinge produtos industriais, agrícolas, papel e celulose, cooperativas e pequenas empresas, mas deixa isentos setores estratégicos como a Embraer. O motivo oficial é proteção econômica, mas há pressões políticas ligadas a desmatamento e trabalho escravo. O Brasil não está sozinho. O Canadá recebeu tarifaço, como acabei de dizer, de 50% nas últimas horas, e o México já negocia a revisão direta com Washington. Para discutir os cenários, nós convidamos Carlos Alberto Primo Braga, professor associado da Fundação Dom Cabral, ex-diretor do Banco Mundial, referência internacional em comércio internacional e governança econômica. Muito boa noite, professor. É uma honra ter o senhor aqui mais uma vez em nosso programa e falar sobre um assunto tão importante. Muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês de novo. Bom, professor, amanhã, o dia D, começa a valer o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Qual deve ser o impacto imediato que o senhor espera no médio prazo desse tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras, tanto no PIB quanto na balança comercial? Bem, em primeiro lugar, as más notícias, né? Porque, na realidade, são duas ações no contexto da seção 301 que estão na iminência de aplicar tarifas adicionais ao comércio brasileiro. Uma que é específica ao Brasil, os 25%. Essa foi uma investigação que começou em julho do ano passado, né? E que estava involucrada ali em toda a discussão sobre questões políticas, problemas com o tratamento do ex-presidente Bolsonaro, motivações de preocupação com medidas da Corte Suprema Brasileira, particularmente na área de redes sociais. Então, isso foi uma investigação com um forte viés político, digamos assim, né? Ao longo dos meses, desde julho do ano passado, várias exceções, porque inicialmente nós tínhamos uma tarifa de 10% e em julho do ano passado foi adicionado 40%, né? Então a tarifa seria de 50%. Mas ao longo dos meses que se seguiram, várias exceções foram introduzidas. E Certo. aí, em fevereiro desse ano, a Corte Suprema dos Estados Unidos declarou que o instrumento jurídico que a administração Trump estava utilizando, o IEPA, International Emergency Economic Policy Act, seria ilegal para a Muito bem. utilização de aumento de tarifas. Moral da história: imediatamente a administração Trump introduziu, utilizando uma outra seção da política comercial americana, a seção 122, tarifa da ordem de 10%. E agora, com o término das investigações, nós ganhamos esses 25%. Por que esses 25% são preocupantes? Porque eles se aplicam apenas ao Brasil, né? São específicos para o Brasil. Além disso, nós vamos ter, provavelmente por volta do dia 24 de julho, porque a seção 122, aqueles 10% que já tinham sido colocados em cima do Brasil e de todo mundo, nesse caso, essa seção expira, né? Então, a expectativa que vai ser exatamente no final de julho que a outra ação sobre a seção 301, que é associada a importações de produtos sob trabalho escravo,
que afeta cerca de 80 países, porque a União Europeia como um todo também está envolvida nisso, ela entra, e no caso brasileiro, seria uma tarifa adicional de 12,5%. E essas tarifas são escaláveis, né? Então, é 25 mais 12,5, mais a tarifa Most Favored Nation, que já existia, que tipicamente é bem baixa, né? Com exceção de alguns setores. Então, essas são as más notícias, particularmente esse 25%. Agora, a realidade é que, se a gente olhar, levando em conta todas as exceções que já foram anunciadas, a tarifa efetiva em termos, usando pesos de comércio, ela vai ficar aí por volta de 18,9%, porque tem várias exceções, né? Inclusive um produto muito importante das exportações brasileiras, que inicialmente ia ser taxado a 25%, o ferro-gusa, acabou sendo retirado por causa do lobby das empresas americanas que utilizam o ferro-gusa brasileiro para sua produção de aço, né? Então, no final das contas, a tarifa que vai prevalecer é muito parecida com aquela que prevalecia lá em 19 de fevereiro. Na realidade, a tarifa com os pesos de comércio, né, de vários setores, como eu já disse, vai ser aí algo da ordem de 18,9%. Lá em fevereiro ela era da ordem de 25%, né? Então, Agora, essa é a boa notícia. Agora, professor Braga, a estimativa de perdas de 76 bilhões de reais é realista ou é exagerada diante da estrutura atual da economia brasileira? Bem, ela é exagerada pelo seguinte: ela está assumindo que, por causa desses 25%, porque, por exemplo, o 12,5% adicional, quase todo mundo vai ser impactado por isso, vai ser impactado ou por 10% ou por 12,5%. A tarifa recíproca de 10% aplica praticamente a todo mundo, né? Então, não dá uma diferença competitiva. Mas, concentrando aí nos 25%, isso é um exagero, é a expectativa de que, vamos dizer, todas as exportações sobre as quais vai ser imposto as linhas tarifárias que vão enfrentar 25%, simplesmente nós vamos ter um total colapso do comércio. Certamente haverá um impacto, né? Mas eu não espero um colapso total. E também varia como você faz esses cálculos. O MEDIC, o Ministério de Indústria e Comércio, né, ele argumenta que 21% das exportações brasileiras serão afetadas. Outras análises, como, por exemplo, a Câmara de Comércio americana, diz que 35% vão ser impactadas. Isso tem a ver com o fato de como olhar as linhas tarifárias na classificação americana, na classificação brasileira. Então, há aí algumas diferenças como esse cálculo é feito. Mas, de qualquer forma, certamente alguns setores vão ser bastante afetados, como é o caso, por exemplo, no setor agrícola de pescados, açúcar, como madeira, e no setor manufatureiro, máquinas e equipamentos, né? Eu ia perguntar exatamente isso. Quais são os setores industriais e agrícolas que serão mais afetados? Há um risco de desindustrialização em setores impactados? Olha, o que realmente é uma pena é que o mercado americano para o Brasil, embora hoje ele seja muito menos importante do que o mercado chinês, né? As exportações no primeiro semestre desse ano, o Brasil exportou cerca de 30% das nossas exportações foram para a China. E no caso do mercado americano, apenas cerca de 9,4%, né? Quer dizer, caiu dramaticamente já nesses últimos anos. Em 2024 era 12%, então caiu
quase 3%, exatamente por causa do conflito comercial, né? Mas as exportações para os Estados Unidos, tipicamente, têm um maior valor adicionado. Por exemplo, máquinas e equipamentos. Por exemplo, aviões da Embraer, que, diga-se de passagem, estão na lista de exceções, né? Mas, certamente, esses setores vão perder competitividade relativamente, né? Então, nesse sentido, é preocupante. Agora, o tarifaço pode gerar um aumento da dívida pública ou pressionar as contas do governo, né? Bem, tudo vai depender, né, como o Brasil vai reagir, digamos, a essas novas medidas dos Estados Unidos, né? Admitindo que nós vamos simplesmente utilizar o programa, o Brasil Soberano, né, que foi anunciado lá no ano passado, que inicialmente tinha 9,5 bilhões de reais de ajuda financeira e também cerca de 30 bilhões, se eu não me engano, de créditos, BNDES, etc., para os setores atingidos. Obviamente, há agora uma discussão de aumentar esses valores. Agora, do ponto de vista, vamos dizer, da dívida pública brasileira, que já é certamente um problema sério para a nossa economia, né, nesse momento. Eu fui, entre 2008 e 2010, eu era diretor de política econômica e dívida do Banco Mundial. E uma área que a gente prestava muita atenção era exatamente o tamanho da dívida pública em economias emergentes, como o Brasil e também países menos desenvolvidos. E quando a dívida pública passa dos 60% do PIB, os sinais de alerta começam a tocar. No caso brasileiro, nós já estamos aí acima de 80% do PIB. Agora, a questão sua, será que vamos ter um impacto na dívida pública? Vai depender do esforço fiscal que o Brasil resolva fazer em apoio aos setores afetados, né? De uma maneira geral, eu diria que isso é muito menos o nosso problema no momento do que a pauta bomba no Congresso e por aí afora. Mas, sim, eventualmente pode ter um efeito adicional em termos do déficit fiscal. Professor, como é que o mercado de trabalho brasileiro pode ser impactado, principalmente nos setores atingidos pelas sobretaxas? De novo, né, depende da competitividade do setor, depende das características, da capacidade do setor procurar outros mercados para esses produtos, né? De novo, como eu já disse, no caso de máquinas e equipamentos, né, é um problema porque você produz essas máquinas e equipamentos de acordo com os standards, os padrões americanos para o mercado americano. Redirecionar para outros mercados não é tão fácil. Mas o setor vem fazendo já um esforço nesse último ano exatamente para criar novas oportunidades, né? Então, o impacto que eventualmente pode acontecer a nível de cada setor depende muito, das condições do mercado em termos de competitividade. Podem as empresas absorver esse custo adicional e manter um nível razoável de competitividade? Vai depender de cada empresa. Por exemplo, no caso de máquinas e equipamentos, cabe assinalar, né, que o Brasil tem um déficit com relação aos Estados Unidos, e a maior parte desse comércio de máquinas e equipamentos é intracompanhia. São multinacionais que têm filiais no Brasil e vice-versa, no caso da Embraer, por exemplo, que, obviamente, essas medidas do governo americano afetam, por exemplo, decisões de investimento, né, no longo prazo. E isso, naturalmente, pode afetar o mercado de trabalho nesses setores. Agora, o senhor vê espaço para o Brasil diversificar mercados de exportação, se aproximando de parceiros como a China e a União Europeia? A gente já vem fazendo isso, né?
A China, de novo, como eu já mencionei, a China hoje responde por algo como, no primeiro semestre desse ano, né, nós exportamos cerca de 58 bilhões de dólares para a China, né, um nível recorde, e as exportações estão na ordem de quase 32% das exportações totais brasileiras, né? Agora, é bem verdade que são principalmente commodities, né? Então, são produtos como a soja, que é o principal produto em termos de valor que a gente exporta para a China, o petróleo, né? E também produtos como carne, se bem que no caso da carne, a gente já esgotou a cota de exportação para a China. Então, agora no segundo semestre, se a gente quiser exportar para a China mais carne bovina, né, nós vamos enfrentar uma tarifa de 55% acima da cota, né? Agora, obviamente, o setor de agronegócio vai tentar negociar a flexibilização da cota, mas existem limites. Mas, certamente, a procura de alternativas em termos de mercados, sejam países como o Canadá, sejam os países no Sudeste Asiático e também no sul da Ásia, como a Índia, são importantes. E vamos ver a implementação do acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que é uma boa possibilidade, mas tudo vai depender um pouco da política e dos lobbies agrícolas na Europa, particularmente na França, que podem criar problemas para a implementação do acordo. Mas sim, diversificação de exportações faz muito sentido nesse momento, independentemente do que está acontecendo com os Estados Unidos. Agora, o tarifaço ele pode comprometer a inovação, a tecnologia e o desenvolvimento de minerais críticos no Brasil? Olha, certamente, como eu já mencionei no caso de máquinas e equipamentos, pode criar incertezas que afetem investimentos e, por conseguinte, vão eventualmente afetar também inovação no país, né? Com relação às terras raras, minerais críticos, aí, naturalmente, isso daí é uma área que, na realidade, não está sendo afetada diretamente pelo tarifaço, né? Tá. Inclusive, recentemente, uma empresa americana adquiriu uma das principais minas de terras raras no país, né? Agora, claro, essa é uma área que os Estados Unidos têm muito interesse, porque o Brasil tem cerca de 20%, mais ou menos, das reservas mundiais de terras raras, né? E como nós sabemos, são muito importantes para a indústria aeronáutica, indústria automobilística, para telefonia, para telefones, etc. Agora, como o Brasil vai utilizar essa questão, isso é uma área de interesse para os Estados Unidos. E, obviamente, é um ponto para negociações futuras. De uma maneira geral, a posição brasileira é que nós estamos abertos a investimentos, seja lá de quem for, né? Obviamente, do ponto de vista dos Estados Unidos, eles teriam muito interesse em ter um controle desses recursos que, provavelmente, de um ponto de vista de soberania nacional, não é uma agenda que interesse ao governo nesse momento, né? Professor, falar um pouquinho mais sobre o impacto sobre o agronegócio e sobre cadeias estratégicas como papel e celulose, cooperativas e pequenas e médias empresas. Qual o impacto? Bem, de novo, com relação ao agronegócio, né, nós temos muitas exceções, porque, particularmente, o que os Estados Unidos tentou estabelecer em termos de que produtos impor tarifas ou não, foi basicamente colocar como exceções aqueles que não têm produção nacional. Café, por exemplo,
né? Os Uhum. Estados Unidos produz um pouquinho de café no Havaí, em Porto Rico, mas é menos do que 1% da, do Do que consumo, eles da têm. produção, do consumo nos Estados Unidos, né? Então, isso criou, lá em julho do ano passado, na realidade, o café estava nos 50%, né? E aí, imediatamente, começou a gritaria das Starbucks, etc., porque, obviamente, isso teria um impacto Uhum. significativo na estrutura de preços da produção do café para o consumidor final. A opção é o café do Vietnã, que não é o café arábica, é o café robusta. Então, tem aí várias implicações também para o produto final, a qualidade do produto final, né? Certo. E mesmo em termos de volume, não havia uma solução simples. Então, desde o ano passado já, o café foi retirado, porque ficou óbvio que era um tiro no próprio pé, né? Sim. Agora, nesse momento, produtos como açúcar, peixes, estão sendo tarifados a 25%, né? Então, nesses, a gente vai ver um impacto nesses segmentos. Um setor que antes estava enfrentando tarifas, agora foi colocado nas exceções, é o mel, né? E você mencionou a questão dos produtos de papel, né? Então, Papel higiênico. certamente, os americanos vão ter que estocar papel higiênico, não sei de onde, mas é uma área que eles vão enfrentar alguns problemas na reposição a um preço competitivo por causa das tarifas sobre o Brasil. Certo. Professora, a Embraer especificamente foi poupada do tarifaço. Ela é uma empresa sólida, tecnológica, estratégica. A gente pode dizer que a Embraer é uma empresa estratégica até para os americanos, que voa sozinha nesse mercado que ela atua, e que o Brasil deveria repensar o seu futuro como mercado exportador em todas as áreas, em vez de vender somente commodities? Olha, certamente isso é um sonho. Eu sou engenheiro mecânico, ninguém é perfeito, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né? Então eu tenho um viés muito favorável à Embraer. Depois eu vi a luz, fiz um mestrado e doutorado em economia. Virou. Mas utilizar a Embraer como um exemplo é muito positivo, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que lembrar que isso foi um esforço de décadas, né? Que na realidade começou exatamente com a criação dessa escola, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que ao longo de várias décadas, começando lá no final dos anos 40, formou engenheiros que tinham a formação adequada na área de aeronáutica, mecânica aeronáutica, eletrônica, etc., né? Sem isso, a gente não teria capacidade para desenvolver uma empresa como a Embraer. Começou como uma empresa estatal, foi privatizada na década de 90. Agora, a gente tem também que lembrar que o caso da Embraer é um caso muito interessante, porque é a exceção à regra em termos de política industrial brasileira. Existem algumas outras, mas a Embraer eu diria que é o melhor exemplo, porque do ponto de vista da Embraer, ela opera como uma multinacional operando em Singapura, né? Cerca de quase 60% do valor nos aviões da Embraer são produtos importados, né? E eles entram com um tratamento tarifário adequado, também sem burocracias em termos de alfândega. Então, do ponto de vista da Embraer, a Embraer opera no Brasil como uma empresa que opera em Singapura, um país como que tem, vamos dizer, o melhor, mais baixo custo de se fazer negócios no mundo, né? Tá. Agora, para o resto da economia brasileira é outra história, né? Nós ainda temos um viés extremamente protecionista, né? As nossas tarifas são relativamente elevadas e, pior do que isso, barreiras não tarifárias, né? Então, certo, olhar para a Embraer, tirar
exemplos de como deveríamos proceder em termos da estrutura industrial brasileira é muito boa, mas temos que lembrar que não tem bala de prata. Isso leva a investimentos, isso requer atenção à questão da produtividade, que está associada, obviamente, a investimentos em inovação. Professor, como é que as multinacionais e as grandes corporações instaladas no Brasil devem ajustar suas estratégias diante desse cenário, na sua opinião? Bem, para aquelas que estão diretamente sendo afetadas naqueles segmentos, né, como eu já mencionei, máquinas e equipamentos é o mais óbvio nesse contexto, né, elas vão ter que se ajustar em termos para manter a competitividade no mercado americano, né, em termos de corte na taxa de lucros, né, e também em termos de procurar alternativas, em termos de mercados, né? E isso é algo que a gente já vê ocorrendo desde o ano passado. Agora, lembrar que não é só o Brasil, né? Todo mundo está sendo, de uma forma ou de outra, sendo afetado pelas políticas disruptivas da administração Trump. Então, é algo complicado. Agora, para empresas multinacionais, elas têm muito mais capacidade de administrar esse choque do que, por exemplo, uma pequena e média empresa brasileira que esteja tentando entrar no mercado americano, né? Então, essa é a realidade, mas elas também, as multinacionais, vão ter que se ajustar a esse novo ambiente, lembrando que as tarifas da seção 301, em tese, prevalecem por 4 anos, né? E aqui elas têm uma justificativa jurídica. Não estou dizendo que é correto o que os Estados Unidos estão fazendo, mas elas têm uma base jurídica sólida, né? Muito diferente do que aconteceu com a IEPA, né? Que acabou sendo impedida da continuidade das tarifas lá de 2025 pela Corte Suprema dos Estados Unidos, né? Agora, no caso da seção 301, não. Isso é, vamos dizer, um instrumento conhecido. E temos que lembrar, não é só a seção 301, né? Que agora, no caso brasileiro, tem os 25% e vai ter ainda mais os 12,5%. Né? É também a seção 232, que é na área de segurança nacional, que afeta a siderurgia brasileira, o setor de alumínio, e aí a gente tem tarifas de até 50%, né? Que também, mas e nesse caso, não é só o Brasil, vários países estão sendo afetados pela seção 232. Professor, qual deveria ser, na sua opinião, a resposta do governo brasileiro? Retaliação, negociação direta com os Estados Unidos ou recurso à OMC? Bem, recurso à OMC, evidentemente, é algo que o governo brasileiro deve fazer. Agora, como a gente sabe, exatamente por causa de medidas do governo americano, o sistema de solução de controvérsias da OMC está paralisado, porque os Estados Unidos não têm aprovado a indicação de juízes para o sistema. E, como consequência, a OMC, que é um órgão, eu fui o conselheiro sênior do Banco Mundial entre 2003 e 2006 para comércio, era baseado em Genebra, exatamente tratando com organizações como a OMC, a UNCTAD e também a OCDE e a Comissão Europeia em Bruxelas. Mas a OMC, que teve um papel muito importante, né, e antes dela o GATT, o General Agreement on Tariffs and Trade, desde a década de 40, em termos de liberalização comercial, hoje ela se encontra basicamente paralisada em termos de fazer grandes avanços por consequência dessas medidas dos Estados Unidos. Quer dizer, que o Brasil
como vários outros países têm feito, né, entre no sistema, o Dispute Settlement System da OMC, entre com uma queixa contra os Estados Unidos, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil vai ganhar. Agora, o problema é que os Estados Unidos pede que isso seja levado à área de apelação. E como o sistema de apelação está paralisado, nada vai acontecer. Então, por um lado, sim, o Brasil deve iniciar uma ação na OMC, porque a administração Trump não vai ficar eternamente no poder, né? Pelo menos essa é a expectativa. Agora, pode falar. Agora, as outras possibilidades, qual seja continuar negociações, não apenas a nível de governo, mas também a nível do setor privado. Então, veja, como eu mencionei, o caso do ferro Gusa é um bom exemplo, né? Porque inicialmente ele estava numa das áreas de tarifa de 25%. E aí foi o lobby americano que conseguiu explicar para o governo que isso teria um impacto significativo em termos do preço na siderurgia americana, né? Então, esse diálogo é bom. Agora, reciprocidade, nós temos agora, desde o ano passado, né, a lei da reciprocidade, tentar, vamos dizer, utilizando a Carta da Soberania Nacional, colocar tarifas contra produtos americanos é dar um tiro no nosso próprio pé, né? Porque existem até algumas propostas interessantes, como, por exemplo, na semana passada, a Mônica Debout e uma outra pessoa escreveram um artigo na Folha de São Paulo dizendo: vamos olhar as exceções que os Estados Unidos adotou com relação às exportações brasileiras. Esses são os produtos que os Estados Unidos sabem que não tem capacidade de produzir, etc. Vamos, então, colocar um imposto sobre a exportação desses produtos, né? Essa seria a retaliação brasileira. Bem, como estratégia parece muito interessante, né? Mas veja o que está acontecendo com o Canadá, né? Os Estados Unidos acabou de anunciar uma tarifa de 50%, argumentando que o Canadá e as províncias canadenses têm discriminado contra produtos americanos como uma forma de retaliação, né? Então, eu diria que o caminho da retaliação seria uma estratégia equivocada. Certo. Bom, eu quero agradecer demais a sua presença no BCTV. Muito obrigada. Deixo aí o espaço para suas últimas palavras, professor Carlos Lima Braga. A mensagem básica, né? É muita calma nessa hora. Nós temos, naturalmente, que administrar esse impacto adicional, mas, como eu já disse, né, a tarifa agregada média que vai prevalecer a partir do final de julho, incluindo os 12,5, é mais ou menos o que a gente já via lá em fevereiro desse ano. Agora, diferentes setores serão impactados de formas diferentes, né? Então, é aquela história, a gente tem que se adaptar, né? E não temos uma solução simples nesse momento. Continuar a negociar, evitar retaliação, porque isso seria um tiro no nosso próprio pé, né? E ir também à OMC sabendo que não vamos ter uma solução no curto prazo. A curto prazo. Muito obrigada, professor Braga. Foi uma honra conversar com o senhor. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite.